Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, famoso 7 da noite do dia 4 de janeiro de 2026. É o primeiro Horta da Verdade do ano. E foi de improviso, porque nós tínhamos um conteúdo programado, que a gente já tinha começado no ano passado. Esse conteúdo de cenários vai continuar agora em janeiro. Temos bastante gente importante aí para discutir esses cenários, mas algo precisou ser acertado, porque o mundo que existia na sexta-feira, o mundo que a gente comemorava o Ano Novo, o mundo que a gente até era um pouco apreensivo com relação ao Brasil, esse mundo não existe mais. É preciso que a gente coloque isso na cabeça. E muita gente, incluindo governantes e diplomatas, não compreenderam o tamanho daquilo que aconteceu em Caracas, aquilo que aconteceu na Venezuela no final de semana. Então, o mundo de sexta morreu. Quem estava comemorando aquele 2026, a entrada, esse mundo que se inicia agora é um mundo muito mais perigoso, um mundo em que toda a diplomacia do século XX foi enterrada, basicamente enterrada. Donald Trump conseguiu o seu intento de transformar o mundo numa sala, um cenário de guerra. Ainda muita gente está discutindo isso, eu tenho visto manifestações aqui e acolá, manifestações inclusive de que a gente não esperava. A própria imprensa brasileira, os jornalões liberais, estão todos em uníssono dizendo que os Estados Unidos não podiam ter feito o que fez. Impressionante, você vê o Globo dizendo isso, você vê o Valor dizendo isso, quer dizer, todos dizendo, olha, por mais que não se goste de Maduro, por mais que eventualmente se critiquem seus governos, mais críticas, menos críticas a esse governo, o que foi feito no sábado passado não pode acontecer novamente. Se você caiu de paraquedas, você tem que saber que às 3 horas da manhã do sábado, os Estados Unidos iniciaram um processo de bombardeio sobre a Venezuela e diversas regiões da Venezuela, e em seguida raptaram, sequestraram o presidente Nicolás Maduro e levaram ele para Nova York para ser apresentado como um troféu que Donald Trump oferece ao mundo, mostrando até onde vai o seu poder. Isso é importante a gente dizer, a palavra sequestrado, porque foi o que aconteceu. E o resgate que Donald Trump já deixou claro, o resgate que ele cobra é tão somente o petróleo da Venezuela. Então, por conta da necessidade da gente alterar todas essas coisas, nosso programa hoje vai falar sobre Venezuela. Nosso convidado já está aqui à disposição, já vou introduzir ele aqui para vocês, mas antes quero fazer o que a gente sempre pede, que vocês não esqueçam que agora ainda mais do que nunca, nesse novo mundo, nesse mundo onde o direito internacional, se ele existia, simplesmente deixou de existir, onde as regras e as convenções são meramente protocolares, nesse mundo nós precisamos ter algumas armas. E já que a gente não tem porta-aviões e não tem caças de quinta geração, nem helicópteros que despejam mísseis nos países dos outros, nós temos esses canais, esses fluxos de informação, do qual o 247 se orgulha muito de participar, na formação desse ecossistema de comunicação de esquerda que nós temos aqui no Brasil, uma comunicação progressista, democrática, que acima de tudo respeita a soberania dos outros países, mesmo os países com os quais eventualmente tenhamos discordâncias, romper a soberania e principalmente sequestrar a sua liderança de uma vilania absurda, assim como nós tivemos algo nesse caminho quando a Lava Jato sequestrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enfiou dentro de uma penitenciária, e nós tivemos que ir para lá e ficar o dia inteiro fazendo vigília para que ele fosse devolvido. O povo venezuelano agora faz o mesmo.
eles também têm seus canais de comunicação e também lá o povo está lutando por essa situação, e aqui eu peço que a gente também se organize. Então, se você puder, se inscreva nos canais do 247, é sempre importante. Se você puder votar lá no Prêmio Best, também nos ajuda bastante. Se você puder se associar a alguns dos movimentos que estão hoje na internet, buscando fazer barulho e tentar trazer novamente o presidente Maduro, faça, porque essas coisas realmente fazem diferença. Como eu disse para vocês, o mundo era um antes e outro depois. E se nesse processo você puder se tornar membro aqui do 247, a gente agradece. Então, rapidamente eu vou agradecer a Liliane Gripe, a Nacila Brito por se tornarem membros, Wagner Freitas Moraes, muito obrigado, Wagner, Marcelo Contreiras se tornando membro também, Tereza Marques, Daniel Garcia, Calmon, peço desculpas porque o YouTube, mais uma vez, muda os nomes das pessoas. Então, o Felipe aqui se tornando membro também, a gente agradece demais. Semear Filmes, muito obrigado. Marise Reis, Marilda Assis Batista, Mulher de Escorpião, Letícia Leguei, se tornando membro aqui com a gente agradece demais. Rosa Alves Neves, o GRYC, Felipe Paiva Lima, muito obrigado. Maria Helena Antunes, Emil Tri, mais uma vez aqui a gente agradece. Anabela Puchalski, muito obrigado. E Eloina, a gente agradece demais também. Mais aqui, Marlene Rodrigues, muito obrigado. Terezinha Moraes, a Cloval de Souza, né? E a Elizabeth Santana, muito obrigado por vocês se tornarem membros, a gente agradece demais. E se vocês também puderem, num esforço um pouquinho maior, seguir os canais, não só do 247, mas também os canais que estão fazendo essa disputa nas redes, a gente agradece porque a coisa vai ser muito diferente. Eu quero receber aqui e agradecer demais o convite feito de supetão para ele, trazendo aqui o nosso convidado de hoje, o meu amigo querido Fred Meregotti, ex-embaixador da Venezuela aqui no Brasil, venezuelano de coração. Eu brinco que ele já é quase um brasileiro, porque em virtude da disputa política que fez e das coisas que aconteceram aqui durante o governo Bolsonaro, ele já está morando aqui há algum tempo. Então, agradecer demais a tua presença aqui, Fred. Fred, que é analista político e me recomendou 200 vezes antes que vinha falar aqui como analista político e não como parte do mundo diplomático venezuelano, que está também falando, e o Fred, né, disse, olha, eu não posso, e não é o nosso intuito aqui falar nessa situação, mas como analista político a gente vai receber ele aqui. Eu te agradeço, Fred, por tu ter aceitado esse convite, e antes de mais nada, quero te fazer uma pergunta para acalmar as pessoas aqui que estão conosco hoje. Tu que és venezuelano, com família em Caracas, então eu começo te perguntando, sua família está bem? Nós recebemos a informação, primeiro, que houve 40 mortes, isso ontem surgiu o número de que tinham 40 mortes, hoje o número de mortes já está superando 80 pessoas, sendo que dessas 80, apenas 10 ou 12 são militares especificamente, são os militares que faziam a segurança do presidente Maduro, que as informações dão conta de que foram literalmente obliterados, mas eu recebi fotos, Fred, que não posso mostrar aqui, avisando para as pessoas, eu queria postar, mas tem fotos que não dá para mostrar, de mulheres e crianças dilaceradas no chão em Caracas, em função dos mísseis que foram lançados. Então, antes de mais nada, eu queria te perguntar, Fred, sua família em Caracas está bem? Não sofreu, quer dizer, não sofreu fisicamente esse ataque, porque esse ataque, do ponto de vista psicológico, ele abate a todos nós na América Latina, não só na Venezuela. Fred, muito obrigado por ter aceito. A palavra é sua, meu caro. Tá sem som. Agora sim. Fui eu que travei ou foi você? Fred? Não sei se foi eu. Não, agora foi. Foi?
Ótimo. Então, repetindo a minha pergunta, como é que está a tua família na Venezuela, Fred? Minha família, obrigado por brasileiro, né? E sim, efetivamente minha família está bem, né? Mas com uma sequela psicológica, né? O estouro das bombas perto das suas casas criou um clima de incertidumbre e de desassossego, né? Para os filhos, para os pais, para os primos, para todo mundo. A gente está tendo uns cortezinhos, eu acho que é o Fred que está cortando, né? Pois é. Aqui agora. Tu não queres tentar entrar de novo, Fred? Sair e entrar de novo, vamos ver se a gente consegue. Enquanto isso, eu vou passar. Isso, vê se tu consegue dar uma melhora, porque ele está cortando bastante, inclusive o som está cortando, tá? E aí eu removo aqui, tu entras de novo. Enquanto isso, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu fui selecionando, gente. Nós precisamos aqui... deixa eu pegar aqui... Isso, aqui. Então, compartilhar com vocês, por exemplo, filmagens de pessoas dentro das suas casas que nós recebemos, tá? Amigos e amigas venezuelanos, ó. Filmando de dentro de suas casas. Eu vou passar de novo um vídeo bem curtinho, de 10 segundos, mas para vocês entenderem o tamanho do susto disso. Ou seja, aquilo que a gente via somente... a gente encontrava somente em outros continentes, né? Nós, de repente, começamos a perceber isso dentro da América Latina. Voltasse! Não, é agora que ele saiu. É muito assustador. Para vocês terem uma ideia, eu separei aqui algumas... Vamos ver se eu consigo apresentar para vocês esse aqui. Que esse aqui também é assustador. Veja, a alguns metros da casa, eu não sei se o som está aparecendo. Eu espero que o som esteja... Não, esse não dá, esse não dá, esse não dá. Eu não sei se o som está aparecendo para vocês, porque às vezes quando a gente pega um vídeo de outro browser, ele não passa o som, né? Mas várias pessoas mandando vídeos... ali da Venezuela, né, algumas quadras do processo do bombardeio, cenas que a gente só tinha visto no Oriente Médio, em grande medida. Nós não deveríamos, mas a gente acabou se acostumando a ver essas barbaridades na Palestina. E eu tenho aqui para vocês, falando sério, umas 10, 15 fotos que eu não posso mostrar aqui, tirando que são fotos de... vítimas dessa agressão norte-americana na Venezuela. E minha preocupação, esperando o Fred retornar, vamos ver se ele consegue retornar com o sinal um pouco melhor. Minha preocupação, gente, como eu disse para vocês, que esse mundo que nós estamos vivendo agora, ele é um mundo completamente diferente do mundo que nós viramos o ano novo. Tenho lido muita coisa, os jornalões escrevendo, professores de relações internacionais, muita gente dizendo muita bobagem. Tá? A realidade que vocês precisam ter em mente é isso. O mundo é completamente diferente. Donald Trump demonstrou que faz o que quer, quando quer, a hora que quer. E, portanto, todos os países do mundo agora, em maior ou menor grau, precisam começar a pensar em formas de dissuasão, já que efetivamente nem o direito internacional, nem mesmo as regras ou o próprio conceito de soberania são agora formas de controlar o poder norte-americano. Né? A América Latina tem que voltar a discutir a produção de armas nucleares, porque me parece que a diferença entre os Estados Unidos não gostarem da Coreia do Norte e os Estados Unidos não gostarem da atitude da Venezuela, que a Coreia do Norte não tem petróleo, mas tem bomba atômica.
E a Venezuela tem petróleo e não tem bomba atômica. Então, essas coisas acabam acontecendo. Nós vamos ter que voltar a discutir essas coisas, mesmo que todos nós, tomados por um sentimento pacifista, de maneira imediata, acabemos rechaçando isso. A gente tem que entender que essas coisas hoje voltam à nossa discussão. Acho que voltasse, Fred, vamos ver se eu te coloco aqui de novo. Vamos ver se consigo te colocar aqui. Está sem som, acho que vai ter que liberar. Isso. Vamos ver agora. Não, continua sem som. Eu acho que o microfone deve ter algum probleminha. A imagem está maravilhosa. Mas o som não entrou. Agora sim, agora o som entrou. Isso. Então, tu estavas falando sobre tua família. Que suma para a pretensão imperialista, né, para o agravio que fez para o povo venezuelano com o estouro de bombas, a invasão, todo o que já conhecemos do dia de ontem. Mas depois daí está tudo bem, o povo venezuelano está calmado, nesse momento está tudo, a população assistindo às praças públicas, solicitando a libertação do presidente Maduro, que foi sequestrado, né, con su señora esposa Cilia Flores, y estamos solicitando para el gobierno norteamericano entregar ele sanos e salvos. Então, isso que está Essa era a acontecendo. segunda coisa que eu ia te perguntar. A gente sabe que nesse tipo de ataque, um dos objetivos é criar pânico, criar caos, né? E a partir daí criar motivos para aumentar os ataques. Então, nós sabemos que os Estados Unidos estavam esperando que a população venezuelana se descontrolasse e que até numa ânsia, né, de revide viesse a cometer alguma violência contra alvos norte-americanos, e aí se isso acontecesse, os norte-americanos aí poderiam então internacionalmente legitimar a sua agressão. Esse é o tipo de estratégia que Israel costuma usar, né? Avança sobre a Palestina, provoca um processo de violência, aí esse processo de violência gera uma mácula social que acaba crescendo em violência, e em seguida eles aumentam a violência com supostamente o objetivo de se defender. Minha pergunta para ti, Fred, a Venezuela entrou em algum sistema de caos, nós temos informações sobre isso, e aí, nessa mesma pergunta, norte-americanos, eventualmente alvos norte-americanos lá, empresas, pessoas, estão sendo alvo de violência na Venezuela? Para nada, o povo venezuelano está calmo. O liderazgo digamos, da Revolução Bolivariana fez o chamamento imediatamente, porque nós ficamos sabendo, né, que o governo de Donald Trump está actuando de costas ao Congresso da República. Para eles poder haver feito o que aconteceu o dia de ontem, tinha que ter uma permissão do Congresso da República. E eles precisavam, sim, que se bagunçara o país, que houvesse um desordem social a partir do que eles acometeram. Só que nossa liderança chamou imediatamente e o povo acatou a ordem, que é manter-se em equilíbrio, solicitando sim, denunciando sim, e mantendo a calma, mas com o dedo no gatilho para se defender. Porque nesse momento o poderio militar rebasou a capacidade defensiva aérea na Venezuela, mas no contacto corpo a corpo, que é onde está nossa fortaleza, aí nós temos tudo o despliegue a nível nacional, não somente em Caracas, em todos os municípios e estados que compõem nossa geografia nacional. Ou seja, não foi criado o caos que o Trump queria, os cidadãos americanos, eventualmente na Venezuela, seguem garantidos os seus direitos que não são garantidos ao presidente da Venezuela. Então, percebam que a resposta do povo venezuelano ela é bem mais civilizada do que a ação de Donald Trump. Eu ia te perguntar, no Brasil nós temos, Fred, 2 ou 3 narrativas a respeito do que aconteceu. Eu sei que você não tem informações específicas ou especiais para isso, mas eu queria ouvir a tua voz. A primeira das narrativas que estão colocando aqui é que, dada a, abre aspas, facilidade com que o presidente Maduro teria sido capturado,
que haveria um vazamento interno das Forças Armadas venezuelanas, ou seja, as Forças Armadas venezuelanas teriam permitido que isso tenha acontecido, né? E aí por isso que as defesas não funcionaram. Essa é a primeira das narrativas. A segunda narrativa é que haveria um grande acordo internacional que envolveria Rússia, China, numa divisão do mundo em esferas de influência, e os Estados Unidos então ficariam com toda a América Latina, e é por isso que o Trump se arvorou a fazer uma ação dessas, né? E a terceira das narrativas é que o presidente Maduro teria, para evitar um bombardeio massivo sobre sua população, teria então se entregue a esse processo. Você tem como comentar um pouco dessa? O que te parece absurdo, o que te parece impossível de ter acontecido, e o que te parece mais que a gente pode discutir a respeito de por que conseguiram pegar uma figura tão importante e tão apoiada dentro da Venezuela como o presidente Maduro? Sim, bom, minha apreciação com relação a isso é que o deu um probleminha no microfone. Acho que o microfone tocou em alguma coisa, ele deve ter mutado o celular. Agora ele travou o celular. Agora tivemos problemas totais na conexão. Agora eu consigo te ouvir. Voltamos. Beleza. Sim, então te comentava, né, que mas o som ficou bem baixo. Segundo meu análise, nesse momento, com relação a entrada do imperialismo norte-americano com seus aviões, né, e helicópteros. Fred, está bem baixo o teu som e eu estou ouvindo o teu retorno. Eu não sei como é que conseguiu fazer isso. Mas bem baixo mesmo. Não, agora eu não ouço nada. Melhorou? Agora ainda? Sim. Agora te ouço. Agora melhorou, perfeito. Explicava o seguinte, né? Segundo meu análise, o poderio militar norte-americano que está posado nesse momento no Caribe, com um porta-aviões, com um submarino e 6 destrutores, eles ficaram mapeando o tempo inteiro nossos posicionamentos militares. E em 5 meses, eles lograram obter muita informação com relação a nosso despliegue defensivo aéreo, me compreende? Então, jogaram uma parafernália de aviação muito grande, muitos helicópteros, muitos aviões, y lograron detectar allí un sistema antiaéreo venezolano, que eso fue que permitió la entrada de esa forma tan abrupta, ¿no? Y causando todos sus estragos, jugando bombas sobre arbos militares, pero también sobre arbos civiles, que ahí es donde se producen estas aproximadamente 80 muertes de personas de la comunidad. Isso, e sobre a ideia de uma divisão do mundo em 3 partes e que a Venezuela caberia, então, aos Estados Unidos? Aí, essa possibilidade não existe. Primeiro, por nossa parceria histórica com as potências emergentes no mundo, e depois também existe uma análise pragmática também da situação. Então, por uma via ou por outra, se cumpre que Venezuela no puede ser entregue por las potencias emergentes. ¿Por qué? Porque la economía estadounidense y la hegemonía que ellos detentaron hasta el día de hoy fue unísona hasta faz 5 años atrás, cuando mucho, ¿no? Ahora ellos cayó a ficha para el imperialismo, que saben que tienen que compartir con esas economías que surgen en el mundo y que ellos están ficando desplazados. Esse ponto de crise que eles têm, eles poderiam retornar, seria como um cilindro de oxigênio para eles voltar a ser o portento que eles desenrolaram durante muitos anos até faz pouco. Seria obter a maior reserva de petróleo do planeta. E isso para nenhuma das potências emergentes é conveniente. Então, por ideologia, por amizade, por estratégia, por pragmatismo, por a forma que você mida, eso no es posible. Haber, digamos, sido entrega o negociada a Venezuela por esse conceito. Isso não cabe. Ou seja, na tua avaliação, a Venezuela é muito mais importante para os Estados Unidos do que seria, por exemplo, a Ucrânia para a Rússia ou mesmo Taiwan para a China, né? Na medida
entender, as reservas de petróleo da Venezuela permitiriam, Sim. e esse é um cálculo meu, tá, Fred? Claro. Antes de entrar aqui no programa, eu fui calcular o quanto o exército norte-americano consome por dia de petróleo, Sim. porque Sim. toda vez que você tem que movimentar um navio, um avião, né? Então, e aí eu comparei esse uso diário de petróleo com as reservas venezuelanas, e a verdade é que se o Donald Trump se apropriar das reservas venezuelanas, ele tem 100 anos, os Estados Unidos teriam 100 anos de tempo de guerra sem necessariamente precisar tocar nas suas reservas, ou seja, o seu petróleo podia continuar jogado para a sua população e eles teriam. Então, o que tu nos conta é que isso faz com que a Venezuela seja mais importante para os Estados Unidos nesse jogo geopolítico do que qualquer outra troca que possa ser feita. Então, essa ideia de esferas de influência, eu concordo contigo, tá? Tá valendo alguns articulistas aqui. Minha cachorra enlouqueceu. Sí, porque a ese análisis, Fernando, se suma un otro elemento, porque Venezuela es só a excusa, o pretexto dos Estados Unidos para entrar na Latinoamérica, compreende? Porque então, com o petróleo venezuelano, que seria para cobrir o pequeno déficit petrolero deles, e o restante, o remanente do petróleo venezuelano para vender para a Europa. Isso reforçaria a OTAN ainda mais, me compreende? E a OTAN iria para cima da Rússia com muita força. Então, seria um tiro no pé por parte da Rússia fazer algo assim. E, além disso, se suma que, como falei, né, Venezuela vira só um pretexto latino-americano para a entrada com a doutrina Monroe. Então, está o petróleo venezuelano e está o segundo país que tem a segunda reserva maior de terra rara, que é o Brasil. Está Bolívia, que tem a reserva maior de lítio. Você imagina, então, os Estados Unidos com o maior portento de petróleo do mundo em Venezuela, com o maior, digamos, o segundo mais importante em possuir terras raras, e o lítio vira uma potência. Aí tem ele como se sentar com as potências emergentes e dizer: sou e mantenho meu poderio militar e hegemônico no mundo e ainda, inclusive, sobre vocês. A terceira narrativa que se coloca seria um aceite de Maduro, porque a verdade é que as fotos que nós temos, em que pese que sejam ofensivas a Donald Trump, vamos falar sério, a captura de um presidente de outro país não é ofensivo para o presidente que está sendo capturado, ele está ali contra a sua vontade, ele está ali inclusive contra a soberania do seu povo. Aquela foto é ofensiva aos Estados Unidos da América, que se transformaram, sob tutela de Donald Trump, no que eles chamam de rogue state, ou seja, um estado que não cumpre leis, não cumpre regras e que faz o que bem entende. Eles se transformaram naquilo que eles juravam combater no século XX. Então aquelas fotos mostram o Maduro sendo levado aos Estados Unidos. E isso teria ocorrido de forma muito fácil. Eu estou colocando entre aspas, porque se você tem 80 pessoas mortas em um país bombardeado, a gente não pode dizer que isso foi fácil, né? Mas a narrativa brasileira diz, olha, o Maduro teria aceitado ser levado. O problema dessa narrativa, e eu queria te ouvir também sobre isso, Fred, é que a equipe de segurança do presidente foi massacrada. A informação que nós temos é que de 12 a 15 ou 18 militares, tá? Jovens que têm mãe, que têm pai, que têm filhos, que têm famílias, foram massacrados ao ponto de seus corpos não conseguirem ser identificados a princípio. Então, assim, foi uma força brutal que foi usada ali. Como você... Essa narrativa de que o Maduro teria, então, se deixado prender em troca de um alívio do bombardeio sobre os venezuelanos, te é crível? Isso pode ter duas vertientes, né? Pode ser um pouco de cada coisa. A partir do momento que você sabe, porque você tem um controle imediato de comunicação com seu ministro da Defesa. E se você, por exemplo, recebe a informação que o sistema antiaéreo foi vulnerado e que está acontecendo um estouro na população civil, você poderia tomar uma decisão em relação a preservar a vida, porque o primeiro que tem que fazer o presidente é preservar a vida. E na atualidade, além de que estamos em uma posição de desvantagem, porque ele está sequestrado pelo imperialismo e está lá, mas está vivo. E segue presidente da Venezuela, pelo que eu notei. E segue sendo presidente da República, porque a Constituição da República Bolivariana prevê casos excepcionais desse tipo.
por temas internos y por temas de agresión externa. Automáticamente a Constitución coloca a responsabilidade acima da vice-presidente da República. Mas, além disso, o presidente tinha decreto também que garantia para ser entregue no Tribunal Supremo de Justiça venezuelano para ser reforçado aquele assunto, porque na primeira fase, digamos, constitucional, dá 90 dias para a vice-presidenta assumir o controle. Mas, nesse momento, com o decreto presidencial, o presidente não perde vigência, ele sigue sendo o presidente dos venezuelanos sequestrado pelos Estados Unidos. E isso cria um clima de desconforto no mundo inteiro. Me compreende? Do contrário, seria naturalizar que amanhã aconteça isso com o presidente de Equador, com o presidente da Colômbia, com o presidente, inclusive, daqui. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Nas últimas 48 horas, por exemplo, Marine Le Pen, que é uma da filha, né, do Le Pen na França, é uma das candidatas à presidência aí, inclusive com mais chances de vencer na próxima eleição, candidata da extrema-direita, portanto não pode ser acusada de ser comunista. Ela disse que Donald Trump passou dos limites e que ele passa a ser uma ameaça ao mundo inteiro, enquanto o Emmanuel Macron, né, o queridinho da democracia europeia, achou bonito o que aconteceu e, assim como o Tarcísio aqui no Brasil, de uma forma porca, fez um vídeo comemorando o que tinha acontecido. O que eu quero mostrar é que o mundo está repensando o que pode acontecer, porque se nós começarmos a pensar que isso é possível, a utilização da força dessa maneira, e logo depois o Donald Trump deu uma entrevista dizendo que agora ele vai governar a Venezuela e que as empresas americanas vão voltar a utilizar o petróleo venezuelano, ou seja, ele não teve nem a vergonha de esconder os seus reais motivos, né? Olha, eu estou fazendo isso para ajudar o povo venezuelano. Não, ele está fazendo isso pelas empresas de petróleo norte-americanas e pela máquina de guerra dos Estados Unidos. Então, o mundo inteiro ficou de sobreaviso. Eu quero te perguntar, Fred, bem simples e direto assim. Você acha que 2026 está aí? Hoje o presidente Lula está sendo acusado de malgestação dos recursos financeiros, os jornalhões criticam porque o déficit aumentou, já há narrativas aqui mesmo no chat de gente dizendo que o Brasil está empobrecendo e a classe média empobrecendo, o que é mentira. Mas veja, no momento que se cria essa narrativa, você acha que o Brasil corre risco de acabar enfrentando um processo semelhante a esse processo que a Venezuela está dolorosamente sofrendo? Totalmente, Fernando, porque, olha aí, existe um cerco silencioso em contra dos países que têm corte progressista. E, sem dúvida, o governo brasileiro, na atualidade, tem essa característica. Mas nós vamos ver, por exemplo, toda a costa pacífica, desde Chile até Bolívia, por dizer. Todos os presidentes desses países têm características fascistas. Nós estamos assistindo nesse momento o novo presidente chileno que está oferecendo para o povo venezuelano aí a deportação imediata. Me compreende? Então, isso significa que eles são títeres plenamente do imperialismo norte-americano e do presidente Donald Trump. Por isso, nós não vamos ver do lado pacífico naves de guerra, nem porta-aviões, nem submarinos, nem nada, porque não precisa. Mas isso sim é um elemento agressor para o Brasil. Me compreende? Agora, do lado Caribe, nós vamos ver toda uma parafernália militar avassalladora, que não é só para a Venezuela, é uma ameaça para a região latino-americana. É uma ameaça, inclusive, para o Brasil. Inclusive, lembremos o que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. Com Flávio Bolsonaro pedindo bombardeio colocando nas praias do Rio de Janeiro. O mesmo papo que a Maria Corina Machado. Mas olha aí, por exemplo, se suponia que Maria Corina Machado havia ganhado com 70%, com o senhor Edmundo González, toda essa coisa, a democracia perfeita. Mas nesse momento, o Donald Trump falou que ela não tem a característica para governar Venezuela.
nenhum porque não é apoiada pelo povo. Isso é muito mas interessante. ele está atropelando, Fernando. Ele está atropelando claro, totalmente claro. a determinação de um povo, a independência do povo, o sistema que rige, a legislação que rige um país. Ele está falando que ele vai entrar. E se isso acontece, é uma ferida muito grave que se abre para a América Latina e o Caribe. E é uma ameaça para a morte das democracias. Eu concordo contigo. Eu concordo em gênero e número contigo. Sim, eu só quero pensar isso que você trouxe aqui, que é muito inteligente. Veja como é ilógica a ação norte-americana. Quer dizer, houve uma suposta interdição da eleição na Venezuela, com aquele golpe que se tentou dar na eleição do Maduro, criando uma série de atas falsas e uma série de estudos falsos de que ela teria ganho. E ali se disse que ela ganhou por 70% dos votos, mas quando os Estados Unidos, então, retiram o Maduro, e eles poderiam simplesmente dizer, olha, Maria Corina agora vai, abraçada pelo povo, governar. Exatamente. O próprio Trump, e isso você lembrou muito bem, o próprio Donald Trump disse que não pode colocar ela lá porque ela não tem apoio do povo. Então, assim, qual narrativa é a verdadeira? É que Maria Corina venceu a eleição e o Maduro é um ditador e, portanto, nós vamos tirar o ditador? Ou a Maria Corina não tem condição nenhuma de governar e agora segundo o Trump, vai se criar uma junta para governar a Venezuela? Qual das duas? A narrativa com relação a Maria Corina Machado é uma palhaçada. É tão palhaçada como o papo de dizer, olha, Donald Trump, nesse momento, o único que fez foi colocar a assinatura de um documento que se vem escrevendo nos Estados Unidos, desde Clinton, Obama, Bush, todos os presidentes que já aconteceram pelos Estados Unidos desde que existe a Revolução Bolivariana, dizendo que o presidente Maduro é um ditador, que é um amante, que é um ególatra, que se queria eternizar no poder, e toda uma gama de mentiras, de narcotráfico, de terroristas, não sei quanto. E finalmente o que se comprovou é que o Donald Trump ficou roubando o petróleo venezuelano em mais de 3 buques que roubaram em costas venezuelanas. Tem os navios, né? Mais de 3 petroleiros que roubaram dos navios inteiros, ele toma conta disso. Aproximadamente 6 milhões de barris de petróleo. O que vão fazer com isso? Vão utilizar. Então isso se constitui um roubo. Então, agora houve uma situação com relação ao presidente. Não, que a democracia na Venezuela está entendida. Então, nesse momento, o presidente Maduro não está mais. Qual o problema agora com a Venezuela? Não existe. É uma narrativa simplesmente para se fazer da riqueza do povo venezuelano. Essa é a grande verdade. Isso é que coloca aqui para o povo brasileiro. E é aí onde hay que chamar a Latinoamérica em pleno para se pronunciar. Hay que chamar aos movimentos sociais, o movimento feminino, o movimento negro, o movimento indígena, os estudantes, os advogados, os intelectuais, se pronunciar em contra disso. Porque essa ferida que se abriu na Venezuela ontem, Fernando, pode acontecer amanhã em qualquer cidade ou país da região latino-americana, inclusive o Brasil. Temos que alertar a população. É a hora da definição. Aqui não podemos estar meias tintas. Temos que ir para frente a defender a integridade e a paz e tranquilidade do povo latino-americano e caribenho. Se não é agora, vai ser nunca. Eu acho que no Brasil isso não acontece, sabe por quê, Fred? Porque os militares brasileiros entregam o presidente Lula onde os Estados Unidos quiserem. É diferente do que aconteceu na Venezuela, que eles tiveram que entrar e bombardear. Aqui não. Aqui a Lava Jato quase entregou o presidente preso. Né? Se pudessem, se o Sérgio Moro pudesse, tinha entregue, e eu não tenho dúvida que esses militares que participaram dessa estrutura de golpe entregariam o presidente em qualquer uma das fronteiras. É importante a gente dizer isso, por mais duro que seja, para vocês entenderem o risco que está se correndo aqui quando a gente fala dessas questões. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Há uma versão hoje que eu li nas redes de que a localização do presidente Maduro foi conhecida e montada pelos Estados Unidos a partir de telemetria com tecnologia. Ou seja, e isso é muito importante a gente falar, né? 6 meses de busca de dados dentro do Caribe. Os Estados Unidos controlam todas as big techs, ou seja, qualquer pessoa que tem um celular no bolso
pode estar servindo para captação de sons, para telemetria de locais, né? E a informação que circula é que o Maduro teria sido encontrado desta maneira por conta desse superdomínio norte-americano sobre as tecnologias de informação, especialmente aí com a posição dos Big Techs. Que você pensa a respeito disso, Fred? Eu não tenho, digamos, a certeza oficial com relação a isso, mas isso é muito provável. Não, eu tô te ouvindo. Agora não tô mais. Impressionante. Tava te ouvindo, aí agora não estou te ouvindo mais. E agora deu uma travadinha, vamos ver se você volta. Isso é importante a gente falar, gente, porque isso foi denunciado. Voltamos aqui. Te ouvi de novo. É importante a gente falar disso, Fred, porque isso foi denunciado, foi o uso que Israel fez. Não sei se você se lembra, 1 ano e meio atrás. Inclusive explodiu celulares de pessoas que eles julgavam que eram líderes terroristas e mataram uma série de pessoas. E isso não ficou bem explicado. Como é que funcionava esse... A Venezuela tem algo a dizer? Você sabe se tem algum estudo ou se está uma investigação sendo feita nesse sentido? Nesse momento deve estar acontecendo tudo o levantamento com relação a como aconteceu tudo o desenrolo do problema, né? Mas eu coincido com você. A tecnologia bélica dos Estados Unidos é uma tecnologia de punta, é uma tecnologia tecnológica muito grande, Fernando. Ele tem, nós vimos, por exemplo, a morte de uns quantos generais iranianos, né? E já você sabe o poderio de defesa que tem o Irã. E ele tem como capacidade inclusive em subsolo, olhar a cara de uma pessoa com um sistema de celulares e toda essa coisa. O celular virou uma arma de muito perigo. É muito útil, mas é um perigo excepcional. É muito complexo esse tema. Vamos falar sobre a América Latina, Fred. Sim. A América Latina não é só um lugar geográfico, né? Inclusive geográfico, porque não pode ser, porque nós temos inclusive parte da América Central que fala espanhol e, portanto, aí é chamado latina, apesar de estar no hemisfério norte. A América Latina é um construto cultural, um construto geopolítico, uma construção que nós fizemos ao longo de muitos anos. Construção essa que o Brasil não participou durante muito tempo, tá, gente? É importante a gente dizer isso. No século XIX, por exemplo, o Brasil, por falar português, não se via parte da América Latina e não gostava de ser chamado de parte da América Latina. Esse processo de criação dessa América Latina robusta, com o Brasil fazendo parte, se dá especificamente com Luiz Inácio Lula da Silva. Houve tentativas com o Sarney na criação do Mercosul, o Fernando Henrique Cardoso teve um olhar diferente para a América Latina, mas quem realmente disse o Brasil é um país latino e nós vamos construir essa área como uma área geopolítica importante foi o presidente Lula. Você mencionou no início da nossa conversa aqui que a América Latina estaria ferida de morte, se isso pudesse acontecer impunemente. Qual é a importância hoje de uma resposta à altura que os países da América Latina possam dar, imaginando que Donald Trump quer se perpetuar no poder e que essa atitude norte-americana deve se manter por pelo menos os próximos 10, 12 anos? Qual é a importância da reorganização dessa área chamada América Latina? Eu acho que nós devemos fortalecer as instituições que já existem. Por exemplo, a CELAC. ¿Me compreende? É um espaço natural para nós, digamos, retomar e dar, digamos, o respeito que merece a região latino-americana. Mas eu acho também que poderíamos procurar sumar o sul global, o sul global, né? Inclusive o sul-sur, os países africanos, porque também estão sendo afetados. E lembremos que faz 2, 3 semanas atrás também foi bombardeada a Nigéria. Sim. Então, é parte de uma mesma realidade. Pode ser que fique ou pareça que é distante, mas é parte de um mesmo esquema elaborado pelo imperialismo norte-americano. E isso que você fala é muito certo. O Donald Trump, com toda essa arrogância com que fala, e já vemos o exemplo do que acontece com a Venezuela quando pretende ele
administrar os recursos petroleros da Venezuela com suas empresas. Quando ele faz isso e estoura bombas em Caracas essa madrugada e sequestra um presidente, então o papo de sumar a Groenlândia, a Canadá e a qualquer país no mundo, inclusive agora Venezuela poderia ser interpretada como um estado associado à União, como Porto Rico. Então, imagina o que estamos falando. O Donald Trump, o que está acontecendo nesse momento é que está tentando acabar com a classe política dos demócratas nos Estados Unidos. E aí você pode comprovar esse assunto porque você vai ver, por exemplo, uma Kamala Harris, que não é amiga da Revolução Bolivariana, condenando as ações criminosas estabelecidas pelo imperialismo norte-americano em manos do Donald Trump. Sim, existe uma discussão bem séria dentro dos Estados Unidos sobre a lei de Nova York. Ataques, né? Então, isso é bem importante porque, olha aí, além de que estamos em uma posição de desvantagem e aconteceram 80 mortes na Venezuela, o presidente Maduro tem uma situação que muda a narrativa, porque se falava que era um ditador que queria se perpetuar no poder, né? Mas ele já não está. Então, agora, qual é a excusa para não defender a Venezuela? Qual é a excusa para não se defender Latinoamérica? Não existe nenhuma excusa nos atuais momentos. Se o problema era o Maduro, agora não é mais o Maduro. Por que seguir atacando a Venezuela? Porque, como disse o Trump, né? Por que o Trump disse, olha, não aceito ninguém do governo, eu vou indicar os meus... Bom, mas se o problema era o Maduro... Né? Exatamente. Então, agora, por exemplo, a tibieza de não, que eu tenho problemas com dificuldade para compreender o que passa com ele. Não, agora, o que sim é um bom mensagem para o mundo é que a Revolução Bolivariana transcende os nomes. A Revolução Bolivariana superou a morte do comandante Chávez em uma transição efetiva para o presidente Maduro. E agora vai acontecer com a presidenta Delcy. E isso significa que os Estados Unidos vão ter que sequestrar a população inteira da Venezuela. Porque nesse momento existem crianças de 15 anos na Venezuela que poderiam assumir facilmente a agenda da Revolução Bolivariana, porque tem claridade, Fernando. Quem tá no poder hoje é a vice-presidenta que foi empossada pelo... Isso. E o Trump já falou que ela não vai ficar, porque ninguém do governo vai ficar, e aí o que tu está dizendo é que se o Trump quiser, vai ter que sequestrar a presidenta e o outro, assim até o final. Sim, hoje já em Metrópole está falando que o Trump, que a vice-presidenta da Venezuela, Delcy Rodríguez, que assumiu o poder na Venezuela, vai pagar muito mais caro ainda. Já começou a satanização contra ele. Já começou a satanização. Contra ele. Ele ameaçou ela dizendo que se ela não aceitar o que ele está colocando, ela vai pagar mais caro. Exatamente. O problema não é o nome, o problema não é o presidente Maduro, o problema não é o presidente Chávez, o problema não é a presidenta Delcy nesse momento. O problema é que se não é ele que administra a Venezuela, então existe qualquer tipo de pretexto para entrar na Venezuela. Entende? E isso é o mesmo que aconteceria com qualquer outro país. Nesse momento, Venezuela constitui a porta, o coração da América Latina. Por isso eu falo que a América Latina está ferida de gravidade. Eu quero ler contigo aqui esse comunicado, Fred, e depois terminar mostrando alguns vídeos das pessoas na Venezuela hoje, porque há uma narrativa fraca, mas há no Brasil, de que a Venezuela estaria comemorando a saída do Maduro. Nós temos diversos vídeos mostrando que as praças na Venezuela estão cheias de pessoas exigindo o retorno dele, mas eu quero começar com essa nota aqui. Fred, eu vou falar isso, certamente você tem uma outra opinião, quero diferenciar isso muito bem. Eu achei essa nota aqui horrorosa, eu achei essa nota aqui desnecessária, os termos completamente equivocados. Eu vou ler aqui com as pessoas e comentar rapidinho isso. Eu estou dizendo que fui eu para não te colocar numa situação complicada, porque eu não sei qual é a tua opinião, mas sei que você é diplomata e que às vezes os diplomatas têm que dizer determinadas coisas. Então eu estou dizendo, Fernando Horta, achei essa nota, inclusive assinada pelo Brasil, mas ela não precisava existir se fosse nesses termos. Está escrito aqui, no dia 4/1, né, um comunicado da presidência do Uruguai dizendo assim: os governos de Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Espanha
e aqui é interessante porque a Espanha costuma, nesses momentos, sempre se colocar como parte dessa Latinoamérica, como a grande mãe que deu origem a toda a América Latina. Isso é uma confusão, tá? Muitos países latino-americanos não gostam disso, mas os espanhóis estão sempre se colocando lá. Vamos ver o que acontece aqui. Então, Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Espanha, ante a gravidade dos fatos ocorridos na Venezuela e reafirmando o seu apreço pelos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, expressam de maneira conjunta as seguintes posições. São 4 só, tá? Dizendo aqui, expressamos nossa profunda preocupação e o não aceite, né, das ações militares executadas unilateralmente no território da Venezuela. Gente, eu digo para vocês porque estudo isso há anos, tá? Esse tipo de linguagem, profunda preocupação, é a linguagem do mundo morto por Donald Trump. Era assim que no século XX os países expressavam realmente que aquilo estava incomodando. Mas Donald Trump não se preocupa com isso. É preciso que a gente mude essa linguagem, porque essa linguagem diplomática do século XX não funciona mais. O mundo do século XX não existe mais. Isso aqui é bobagem diplomática que não serve para nada, né? Mas assim, nossa profunda preocupação e que não aceitamos as ações militares executadas unilateralmente na Venezuela, as quais se colocam contra os princípios fundamentais do direito internacional, que também foi morto por Donald Trump na sexta-feira, né, às 3 horas da manhã, quando ele invade e sequestra o Donald Trump. Ele já tinha ferido essas leis internacionais, o direito internacional, quando ele bombardeou o Irã, mas aqui a coisa ficou ainda pior. E, em particular, a proibição do uso da ameaça da força, ou seja, a ONU proíbe o uso da força, né? Aqui não proíbe e todos eles usam sem maiores problemas, né? O respeito à soberania e à integridade territorial dos Estados consagrados nas Nações Unidas. Essas ações constituem um precedente muito perigoso para a paz, a segurança regional e põe em risco a população civil. Tudo isso nós já sabemos. O número 2, dizendo, reiteramos que a situação da Venezuela deve se resolver exclusivamente por vias pacíficas, mediante diálogo e negociação e respeito à vontade do povo. E aqui vem um segundo ponto que eu quero chamar a atenção. Qual é a situação da Venezuela? Toda hora a diplomacia diz isso. Não, a situação da Venezuela tem que ser resolvida pelo povo venezuelano. Não existe situação na Venezuela. O povo venezuelano resolveu isso aí. A situação é externa, sendo colocada de fora para dentro. Quando você faz uma nota reconhecendo que há uma situação na Venezuela, você não está ajudando, você está atrapalhando a situação. Aqui é o momento de não ficar em cima do muro. Ou se está de um lado apoiando uma coisa, ou se está do outro. Ou se você está do lado do Trump, ou você está do lado da democracia. Não tem meio termo nisso, né? E aqui diz assim, reafirmamos que somente um processo político inclusivo, liderado pelos e pelas venezuelanas, pode conduzir a uma solução democrática, sustentável e respeitosa. Não, só um pouquinho. Esse processo soberano, político, inclusive, já aconteceu, se chama eleição. Já aconteceu. E o Maduro já saiu vitorioso disso. Então, você criar uma nota pedindo isso é você dizer, olha, o Maduro tem que sair, ou seja, é concordar com o Trump. Eu não sei quem foi o diplomata que assinou isso, mas me preocupa muito isso, né? Se você for ler a nota com calma, Fred, você vai ver que ela tem termos completamente equivocados, ela não resolve o problema, não coloca uma posição forte da América Latina. Eu estou colocando as outras aqui, a quarta, eu não vou ler todas elas, mas a quarta posição diz assim, manifestamos nossa preocupação sobre a intenção de qualquer controle governamental ou administrativo, ou ainda uma apropriação externa dos recursos naturais estratégicos, no que resulta incompatível com o direito internacional e ameaça a estabilidade política, econômica e social da região. Ou seja, eles estão dizendo assim, olha, esse negócio do Trump dizer que vai governar a Venezuela e controlar o seu petróleo, a gente está muito preocupado. Ou seja, no meu entendimento, os termos dessa nota são inapropriados, é uma nota que não precisava nem ter acontecido, se fosse para fazer nesses termos, era melhor ter ficado em silêncio. Mas eu quero te perguntar, porque muita gente está dizendo assim, melhor escrever isso do que não escrever nada. Sim, eu acho, não é revisado com detalhe essa nota, né? Mas eu acho que poderia haber sido um esforço, né, de colocar países que historicamente foram condenatorios do governo venezolano, como o governo espanhol, como o governo chileno, né? Acho que nomeou Chile aí. Eu acho que poderia ser para fazer um volume, mas aí o importante seria avaliar a posição individual de cada país, daqui para o frente. Me preocupa muito, porque aí você está falando de negociações, inclusive, de diálogos e não sei quanto, mas se está naturalizando o fato de que o presidente em exercício, em funções, foi sequestrado com sua esposa.
que um presidente de uma outra nação está falando de administrar a um país soberano como Venezuela. E que que faz pensar a estas pessoas que assinaram esse documento que amanhã não vai acontecer com eles. Eles acham que estão salvando a pele com isso? Muita gente dizendo que Donald Trump atacou de morte o próprio sistema da ONU, né? Tipo definitivamente. Os norte-americanos já viram... E isso é um assunto é tão assim, Fernando, que o Donald Trump está tentando matar a classe política demócrata nos Estados Unidos. Por isso vas a ver uma Kamala Harris, que não é amiga da Venezuela, defendendo o atropello que fez Donald Trump na Venezuela com haver sequestrado o presidente Nicolás Maduro. E é importante destacar aqui que o povo norte-americano está abocado, está nas ruas, em Chicago, em Nova York, em Los Ángeles, defendendo a Venezuela, defendendo o presidente Maduro para sua libertação. E eu aproveito esse espaço aqui com você para solicitar esse apoio do povo brasileiro. Sempre temos um familiar, um amigo que está nos Estados Unidos. Vamos chamar, vamos ligar para ele, vamos solicitar para se incorporar. Possivelmente não tenha como ir fisicamente, mas cria conteúdo. E vamos para cima, vamos criar um mecanismo de defesa. Vamos a chamar aqui aos movimentos que tenham que ver com o nosso cotidiano, os estudantes, vamos chamar aos advogados, vamos fazer vídeos, vamos repudiar essa ação. E aí, eu estou seguro e tenho certeza, Fernando, que se o povo se movimenta em uma narrativa eficiente para a defesa do presidente Maduro, da Venezuela e da região latino-americana, os líderes vão ter que escutar irremediavelmente a voz do povo. Eu vou passar. Esse vídeo aqui é o vídeo de agora, de hoje de tarde. As praças de Caracas estavam assim. Ele é um vídeo curtinho, sim. Ele tem menos de 1 minuto. Isso. Assim estão todas essas praças da Venezuela em todos os estados. Esse é o povo, uma estranha ditadura, né, Fernando? O cara foi preso, foi levado fora do país e o povo na rua solicitando o seu retorno. É estranha ditadura essa, né? Eu queria até comentar sobre isso, né? Quando os Estados Unidos montaram aquela operação sobre Cuba, na Baía dos Porcos, né? Que eles pegaram alguns refugiados cubanos e mais agentes da CIA e tentaram invadir as ilhas. A gente pega a documentação hoje e todas as análises feitas pela CIA diziam que tão logo os militares pudessem neutralizar o poder do Fidel Castro, o povo inteiro ficaria do lado dos libertadores e atacaria o Fidel Castro. Então, havia um sentido, uma ideia ali, de que bastava você tirar aquela violência para que então o povo se libertasse e foi o contrário. Quando os caras desceram na Bahia, até o primeiro pescador que estava ali pescando saiu contra eles, atacando, e foi um fracasso, um fiasco horroroso. Havia uma ideia semelhante com relação ao Saddam Hussein, né? Então a ideia era de que nós vamos tirar o Saddam Hussein do Iraque e aí o Iraque vai se transformar numa democracia com o povo feliz. Eles tiraram o Saddam Hussein e apareceu o ISIS. O Iraque até hoje não se recuperou disso, inclusive com os norte-americanos roubando o petróleo do Iraque por quase 8 meses consecutivos enquanto controlavam as refinarias lá antes de passar para outras empresas ali colocadas. Houve a mesma coisa com relação ao Gaddafi na Líbia, né? Então vamos tirar o Gaddafi. A Líbia virou um país medieval. Hoje a Líbia, que tinha o maior IDH da África, hoje tem comércio de escravos humanos a céu aberto nas cidades da Líbia, né? Então aconteceu a mesma coisa. Fred, você disse para a gente que a Venezuela não tem nenhuma chance de cair nesses exemplos. Por quê? Porque você mencionou que a Revolução Bolivariana segue viva. A visão do presidente Chávez, basada na trajetória de luta independentista do Bolívar faz 200 anos atrás, é outra visão, é uma virada para o frente revolucionária. Eu falava agora para vocês que a Revolução Bolivariana não depende de um nome. Se amanhã não é o presidente Maduro, se amanhã não é a presidenta Delcy, assim como não foi mais o presidente Chávez, amanhã vai ser outra pessoa. E assim
30 milhões de habitantes que temos capacidade de governar em qualquer momento o país e levar para frente todo o desenrolamento de um projeto de país que temos já intrínseco em nossa psique, em nossa ideologia, em nosso cotidiano, em nosso diário. Compreende? Muita gente, Fred, para a gente terminar, a gente está em cima da hora, batemos recordes de audiência aqui, Você do acha? horário, inclusive, muita gente hipotecando aqui o apoio Fernando, à eu queria Venezuela. Você colocava o exemplo do país e da preocupação dos Estados Unidos e essa narrativa. Mas olha aí que nós temos um exemplo muito perto daqui. Haiti. Quem se está preocupando por Haiti? O que acontece é que Haiti não tem terra rara, Haiti não tem lítio e Haiti não tem petróleo. Sim. Entendeu? Por isso que permitiram o Haiti ficar, né, vamos dizer assim, ninguém se preocupou em levar a democracia lá, ou direitos humanos, ou essas coisas que os Estados Unidos costumam usar. Eu vou te perguntar uma coisa nesse último momento. Muita gente, incluindo aí os governos de Rússia e China, exigindo a libertação de Maduro, exigindo que ele seja devolvido, ele e sua esposa, que por sinal, né, o caso da esposa ainda é mais absurdo, porque não tem nenhuma relação política, simplesmente sequestraram a mulher lá dentro, colocaram, e estão impondo, enfim, muita gente exigindo isso, a Venezuela em peso exigindo isso, mas deixa eu te perguntar de forma pragmática, o presidente Maduro, se Donald Trump soltar o presidente Maduro, qual o tamanho que o presidente Maduro vai adquirir depois disso tudo? Se já era a figura gigante que encarava, qual o tamanho que ele vai tomar? E aí eu te pergunto, será que o Donald Trump tem coragem para enfrentar uma liderança desse tamanho? Porque aqui no Brasil, eles viram o que aconteceu quando prenderam o Lula, e quando ele sai da cadeia, ele sai muito maior do que ele estava, porque todo mundo sabia que aquilo tinha sido um crime. Algo semelhante aconteceu agora. Prenderam Maduro e todo mundo sabe que isso é criminoso. Qual o tamanho que Maduro adquire enquanto lá preso, o tamanho que ele já tem, e se ele for libertado, o que isso significa para a América Latina? O primeiro aí é que Donald Trump não é uma decisão do Donald Trump. Finalmente vai ser a decisão do povo latino-americano e do povo irmão norte-americano também, que está exercendo pressão internamente nos Estados Unidos. E a pergunta não é se passaria, é quando passaria a entrega do presidente Maduro e da sua senhora esposa. Essa é a verdade. E sem ânimo de ser arrogante, Fernando, e sem ânimo de... porque nos caracterizamos por ser humildes, os humanistas, né? As pessoas de pensamento progressista, que pensamos de forma humana, o presidente Maduro viraria um exemplo latino-americano, blindagem para a região latino-americana, mas não para ofender, blindagem para proposta positiva, para blindagem para abraçar, para unificar, que finalmente é um sonho bolivariano, aquele do Congresso Anfitriónico de Panamá, e que isso é bolivariano, por isso é revolução bolivariana. ¿Me compreende? Porque nós levamos os preceitos bolivarianos em todo o longo e ancho da Revolução Bolivariana. Por isso é que o projeto, que não nasce com Hugo Chávez, nasce faz 200 anos com Bolívar. Trascende o nome, trascendió Bolívar, trascendió Chávez, trascende o presidente Maduro, trascende a Delcy Rodríguez, trascende a qualquer que va a asumir o mando político na Venezuela. E se amanhã é Maria Corina, ela não duraria um dia como presidenta. E se a pretensão é de Donald Trump governar a Venezuela, também não existe essa possibilidade alguma. Tendrá que matar primeiro o povo venezuelano inteiro para poder fazer uma coisa como essa. Mas eu acredito nos povos da América Latina e do mundo de pensamento progressista, que vão defender e vão sair para a rua e vão sair a criar matriz de opinião, vão a criar vídeos para solicitar aos Estados Unidos o retorno imediato do presidente sequestrado Nicolás Maduro Moro e sua senhora esposa. Fred, eu acho que o Maduro entrou mais uma vez para a história, já tinha entrado quando assumiu o legado do Chávez, numa situação bastante complicada, quando venceu o bloqueio
com o bloqueio norte-americano, ele já tinha entrado, mas agora ele entra definitivamente como a vítima de um dos maiores crimes que nós cometemos no século XXI, e eu acho que ele vai ser um divisor de águas se nós queremos um mundo em que aquele sonho que nós tínhamos no século XX sobre direitos, sobre cooperação internacional, sobre paz, ou se nós vamos voltar ao mundo da guerra, do mais forte manda e o mais fraco obedece, e os ricos vão comandar absolutamente tudo. Eu acho que o Maduro, não sei se por vontade própria ou por acaso, se tornou a pedra de toque nessa decisão. Os países do mundo vão ter que decidir nos próximos dias que mundo eles querem para o século XXI. E se decidirem por deixar Maduro escondido nos Estados Unidos e fingir que não está nada acontecendo, creio que nós estamos nos encaminhando para uma guerra, porque Donald Trump não vai parar. Como você disse, hoje é o Maduro, amanhã pode ser o presidente da Bolívia e, quem sabe, até o do Brasil. Se a gente bobear, essa coisa pode acontecer. Essa seria uma política muito curta, né? É uma solução para hoje e problema para sexta-feira. Esse é o problema do cortoplacismo. E é verdade o que você fala, a política mundial mudou, não é a mesma faz 2 dias atrás a realidade política latino-americana até o estouro das bombas em Caracas o dia de ontem na madrugada. É outro, não é, os argumentos caíram todos, se falava de narcoterrorismo, de ditadura, de prepotência, de arrogância, de um monte de coisas, e finalmente o assunto é o petróleo venezuelano que quer ser. A pretensão de Trump é roubar a riqueza do povo venezuelano. Essa é a grande verdade. Fernando, eu queria aproveitar para fazer um convite para alguns atos de solidariedade com a Venezuela que vão acontecer nos próximos dias. Atos de solidariedade para a Venezuela, vamos lá. Isso, São Paulo, às 16 horas, no frente do Consulado dos Estados Unidos, Avenida Henry Duarte, 500, Chácara Santo Antônio. São Paulo, 16 horas, na frente do Consulado norte-americano. Consulado, não embaixada, né? Sim, não, consulado. Brasil, as embaixadas estão todas nas capitais dos países. Brasília, 17 horas, Museu Nacional. Brasília, 17 horas amanhã, no Museu Nacional, chamado por estudantes da UNB e por todos os manifestantes daqui. Isso. Rio de Janeiro, 16 horas, Cinelândia. 16 horas amanhã, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, movimentação em favor da Venezuela. Isso. Salvador, 16 horas, Praça da Piedade. Em Salvador, Praça da Piedade, 16 horas, né, Fred? 16 horas, sim. Belo Horizonte, 17 horas, Praça 7. Praça 7, eu estou só repetindo, porque às vezes pode cortar um vídeo, um áudio, eu acho que as pessoas têm que responder. Belo Horizonte, 16 horas na Praça 7, é isso? Sim. Porto Alegre, 17 horas, Consulado dos Estados Unidos lá. Porto Alegre, no Consulado norte-americano, 17 horas, na frente do consulado. Exatamente. E dia 8, Fortaleza, 15 horas, Praça do Ferreira. Fortaleza, 15 horas, Praça do Ferreira. Então, se você é dessas cidades, por favor, ajude. Nesse é um momento em que a gente pode fazer a diferença. É um momento em que nós estamos questionando coisas muito grandes no mundo. Quer dizer, respeito à soberania, respeito à individualidade dos povos, às decisões tomadas e principalmente dizendo um não a esse ato de pirataria, né? Foi um ato de pirataria que os Estados Unidos colocaram e que fizeram e que coloca o mundo inteiro numa situação muito, muito complicada. Como eu disse no início, o Fred disse atrás, o mundo de sexta-feira acabou. E agora é a gente decidir que mundo a gente vai querer nos próximos dias. A coisa está muito complicada, mas a gente pode fazer a diferença. Vá nessas manifestações, não te esquece de te inscrever aqui no canal, não te esquece de seguir os canais que apoiam aí essa luta da Venezuela nesse processo. Pode parecer pouco, mas é importante, e eu já passei demais do tempo. Agradeço, Fred, a tua presença aqui. Muito obrigado, um abraço para todo mundo e até o final de semana que vem. Fernando, quero me despedir com uma señal que enviou o presidente Maduro descendo do avião no Nova York. Essa aqui. Nós venceremos. Obrigado, Fred. Um abraço para todo mundo. Até mais. Obrigado a vocês.